seja muito bem-vindo ao programa Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa, que está aqui toda semana no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. Programa sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, que você assiste também pelo YouTube da Unimed Teresina. Todo esse conteúdo está disponível lá no canal Unimed Teresina Oficial e também no Instagram, que é o @Unimed Teresina. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, é muito fácil. Você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão, seus elogios para o e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais Minha Saúde? Hoje nós vamos falar sobre as varizes. Varize é uma doença bem comum no Brasil. Elas são aquelas veias tortuosas, dilatadas, que aparecem principalmente nos membros inferiores, como os pés, pernas, coxas. Muito mais que um incômodo estético, se não tratadas, as varizes podem evoluir para quadros mais graves. Para falar mais sobre esse assunto, a nossa conversa hoje é com o médico angiologista, Dr. Giordano Matos. Dr. Giordano, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer. E a gente já começa perguntando, eu acho que é a pergunta principal mesmo, né? O que são as varizes, Dr. Giordano? Bom, por definição, as varizes são aquelas veias que se tornam dilatadas e tortuosas e que passam a comprometer a função de retorno do sangue dos membros inferiores para o sistema venoso central. A gente falou aqui um pouco da parte estética, mas a gente não pode esquecer que principalmente essa questão de saúde é muito importante quando você detecta que as varizes estão chegando, né? Sim, é preciso entender que as varizes, na verdade, elas são muito mais a consequência do que a doença em si. As varizes, elas são o resultado de um processo crônico prolongado de insuficiência venosa, ou seja, de perda da capacidade no retorno venoso. A função primária das veias é fazer o retorno daquele sangue que chega até a extremidade dos membros e volta para o coração. E quando a pessoa tem a insuficiência venosa, ou seja, uma doença onde há um enfraquecimento da parede do tônus muscular das veias e de suas válvulas, há uma tendência de que esse sangue fique represado nas pernas. Esse represamento do sangue ao longo do tempo é que, em última instância, vai levar a esse aumento da pressão na parede das veias e essa dilatação anormal, levando ao aparecimento das varizes, ao surgimento das varizes. Bom, muitas vezes o paciente ou a paciente, né, aparece muito mais em mulheres, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, já detecta mais pela questão estética, mas como é feito o diagnóstico clínico das varizes, doutor? Normalmente, a queixa principal que leva o paciente ao consultório a procurar o angiologista é a queixa estética e a queixa sintomática, né? Isso tem muito a ver também com a fase do problema, a fase da doença. Hoje em dia, especialmente nos locais mais quentes, onde se usa menos roupa, há um incômodo estético maior e as pacientes tendem a procurar o tratamento de forma mais precoce, já quando aparecem as primeiras e pequenas varizes. E, por outro lado, também tem aqueles pacientes que, apesar de não ter essa preocupação estética, com o passar do tempo e o desenvolvimento da doença venosa, começam a aparecer sintomas mais significativos do que a questão estética. Dores, cansaço, peso, inchaço, enfim. A paciente termina procurando o especialista por desconforto também. Por que é mais comum em mulheres? Via de regra, as varizes são causadas pela insuficiência venosa, que é uma doença hereditária familiar, bastante prevalente, bastante comum na nossa população, e que tem como principal fator o fator hereditário. Um outro fator bastante importante no desencadeamento da insuficiência venosa é o fator hormonal. É exatamente esse fator que faz com que as mulheres tenham uma tendência mais forte do que os homens para desenvolver o problema. A mulher, ela passa por alterações hormonais praticamente a vida inteira, não é? Menstruação, ovulação, gravidez, anticoncepcional, reposição hormonal na menopausa. Essas alterações hormonais que a mulher vai tendo ao longo da vida, elas vão contribuindo para esse processo de insuficiência venosa e, consequentemente, o aparecimento das varizes. A gente fala agora do público masculino, as varizes também acontecem nos homens, então as Sim. mulheres não é exclusivo das mulheres, não. Não. Estatisticamente, é em torno de 3:1 a proporção. As mulheres têm uma incidência, uma prevalência maior exatamente por causa do fator hormonal
que é o estrogênio, né? Que não está presente no homem. As mulheres têm uma preocupação estética bem mais significativa do que os homens. Normalmente os homens, quando procuram o angiologista, eles já apresentam aquelas varizes, vamos dizer, mais calibrosas, até porque existe um fator que é o pelo que termina disfarçando. Então, via de regra, o homem não procura um angiologista quando a doença está numa fase mais inicial, né? Geralmente é quando existem sintomas. Tratamento recomendado para as varizes, dos diferentes tipos de varizes, né? São vários tipos de tratamento. Então, eu queria que o senhor falasse agora sobre esses tratamentos. O tratamento, ele depende muito do diagnóstico e da avaliação do especialista, porque o tratamento, ele tem uma relação direta com a fase em que a doença está. Não adianta apenas tratarmos as varizes, é preciso tratar a insuficiência venosa, que, afinal de contas, é o fator que levou ao aparecimento das veias dilatadas, né? É muito importante que haja uma avaliação do especialista, do angiologista. Essa avaliação ela é feita inicialmente com a anamnese, com a entrevista da paciente, buscando fatores desencadeantes. É feita uma avaliação física para que se caracterize o tipo de varizes que a paciente tem. Naqueles casos em que existem varizes mais calibrosas, em que a doença venosa tem um tempo de evolução maior, e naqueles casos em que existem sintomas mais significativos, como edema, pigmentação da pele, úlceras, etc., se faz necessário também uma avaliação com o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler é um exame não invasivo, feito no próprio consultório do angiologista, onde se tem condições de avaliar a doença venosa de forma mais aprofundada, já que o exame de ultrassom permite que você avalie as veias internas, as safenas, as veias perfurantes, veias que você não consegue avaliar apenas na avaliação física superficial. Feita essa avaliação, que inclui a observação do aspecto das varizes, o ultrassom e as queixas, é traçado uma estratégia de tratamento que vai desde a escleroterapia feita no próprio consultório até mesmo uma indicação cirúrgica, a depender da fase da evolução. Doutor? A escleroterapia, ela consiste na eliminação das varizes a partir ou da injeção de um produto dentro dessas varizes, ou através do laser e também da luz pulsada. A depender do tipo de varizes que a paciente tem, é mais indicado um tratamento ou outro, né? A escleroterapia, o tratamento das varizes a partir dessa eliminação com a injeção de produtos, também tem a ver com o tipo de varizes que a paciente apresenta. Varizes pequenas, geralmente se usa um determinado tipo de produto, varizes mais calibrosas, usa um outro tipo de produto, que é a espuma biológica. E tem aquelas pacientes com varizes com indicação de laser, como é o caso das varizes de face e as varizes telangiectásicas. Doutor, tem uma pergunta aqui da nossa audiência no Instagram. A Francisca pergunta: varizes provocam sensação de cansaço nas pernas? Sim. A partir do momento em que você tem uma doença de base, em que há uma dificuldade no trabalho de retorno do sangue, portanto, uma retenção, um acúmulo do sangue nas pernas, é comum que haja dor, cansaço, peso, fadiga, especialmente se aumenta a quantidade de varizes. Quanto mais varizes, mais sangue preso. Essa questão dos sintomas também tem relação com o não tratamento da doença venosa. É preciso tratar a doença venosa além de tratar as varizes. Popularmente é muito conhecido, né? Principalmente as mulheres que sofrem mais com as varizes. Estou aqui com as veias quebradas. Essa crendice popular, melhor dizendo, esse diagnóstico popular das varizes, ele é o correto para se dizer, ou seja, aquela veia, ela perdeu aquela função, a partir do momento que ela se torna variz, ela perdeu a função dentro do sistema circulatório? Normalmente, essa expressão veia quebrada é utilizada pelos pacientes para traduzir veias de calibre grande. Que doem.
Normalmente, essa denominação de veia quebrada é para esse tipo de varizes. Mas assim, na verdade, variz é toda e qualquer veia que se tornou dilatada, tortuosa e incompetente, ou seja, incapaz de fazer o trabalho que ela deveria fazer, que é retornar o sangue do pé para o coração. Você tem como denominação de varizes, desde a variz pequena, do calibre de um fio de cabelo, até a variz grande, do calibre de um dedo. Então, assim, não é o calibre da veia que vai determinar se é variz, se não é variz, se está quebrada ou não é quebrada. Você tem diversos tamanhos, diversos calibres, e de acordo com cada calibre é indicado o tratamento. E como a gente falou no começo, elas prevalecem nos membros inferiores. Aí é uma questão anatômica e fisiológica, né? Uma vez que o coração bombeia o sangue para as extremidades, teoricamente, as pernas são os locais onde o sangue tem uma maior dificuldade de retornar ao coração, até mesmo porque o ser humano ele passa a maior parte do tempo em bipedestação, ou seja, em pé ou sentado, então tem a própria força da gravidade que dificulta esse trabalho de retorno do sangue. A gente continua já nossa conversa com o Dr. Giordano, médico angiologista. Eu tenho um recadinho para você, que é cliente Unimed Teresina. Você já conhece a Clínica de Atenção Personalizada à Saúde? A Clínica de APS é um local para atendimento focado na promoção de cuidados de forma integral, acessível e continuada. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional da área da saúde da família, como médico da família, o enfermeiro, nutricionista, psicólogo, concierge de saúde. A clínica fica localizada na Rua Governador Tibério Nunes, número 680, no bairro Ilhotas. O local oferece uma estrutura completa, humanizada e acolhedora. E o cliente de Unimed Teresina já pode agendar a sua consulta. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp, anote aí, é o 86-98151-9950, ou presencialmente na clínica. É mais cuidado para você e sua família. Eu sou a Adriana Nogueira, sou gerente de nutrição dos recursos próprios da Unimed Teresina. Estou aqui para apresentar o nosso setor. Hoje a gente conta com um quadro de funcionários de 65 funcionários, onde a gente apresenta em média 1.100 refeições ao dia. Os nossos pacientes, a gente atende acompanhantes, médicos plantonistas e os nossos colaboradores. Hoje a gente consegue atender a cada paciente de forma individualizada, baseada nas avaliações e anamneses nutricionais realizadas pela equipe de nutrição diariamente. Hoje a gente avalia 87% dos nossos pacientes internados, que é um marco, onde a meta brasileira é, em média, 80%. A gente consegue atender a diversos padrões, sejam eles por alergias, sejam eles por preferências, restrições religiosas. A gente consegue atender pacientes vegetarianos, pacientes veganos, pacientes celíacos, pacientes com restrição a algum tipo de carne e outras diversas alergias e intolerâncias. Quando o paciente faz aniversário, a gente tenta enviar uma refeição da preferência dele, respeitando a dietoterapia prescrita. A gente consegue colocar recadinhos nas bachelas, dando força, fé e esperança para aquele nosso cliente. Agora, na Páscoa, a gente ofertou uma sobremesa de chocolate. Nas datas comemorativas, a gente sempre prepara um cardápio especial. Essa é a nutrição da Unimed Teresina, trabalhando sempre com cuidado e a segurança do nosso paciente. Doutor Giordano, o senhor falava sobre ficar muito tempo sentado ou ficar muito tempo em pé. Significa dizer que a atividade física, especialmente a atividade aeróbica, pode contribuir para o tratamento das varizes, é isso? Perfeitamente. Na verdade, a atividade física, ela é talvez o principal tratamento e a principal maneira de se evitar a evolução da doença venosa e, consequentemente, o aparecimento das varizes. A partir do momento em que você faz uma atividade física, qualquer que seja ela, porque não existe uma atividade que seja pior ou melhor do que outra, não existe uma atividade que vá ser capaz de causar varizes. Toda e qualquer atividade física, desde que seja feita com regularidade, ou seja, pelo menos 3 vezes na semana, ela vai contribuir de forma significativa para esse retorno venoso. Quanto menos sangue preso, menos varizes. Além da atividade física, outro recurso bastante importante, especialmente quando já existem sintomas muito significativos da doença venosa, são as meias elásticas. As meias elásticas, assim como a atividade física, elas trabalham no sentido de melhorar esse retorno do sangue e aliviar o desconforto que a paciente sente. Naqueles casos em que a atividade física e a meia elástica não são suficientes
para diminuir a velocidade de evolução da doença, diminuir os sintomas, nós temos as medicações flebotônicas, medicações utilizadas para fortalecer a parede muscular das veias e atuar nesses casos em que os sintomas estão muito significativos. Que estilo de vida ou que hábitos do estilo de vida podem ser agravantes das varizes? Tabagismo, por exemplo, bebida alcoólica? Não existe uma relação de causa e efeito entre a bebida alcoólica e as varizes, da mesma forma que o tabagismo também não. Basicamente, as varizes são causadas pela insuficiência venosa e os fatores principais da insuficiência venosa são a questão hereditária familiar e a questão hormonal. Mas evidentemente que o tabagismo é prejudicial aos vasos, assim como o álcool em excesso também, assim como o sedentarismo também o excesso de peso, a sobrecarga de peso corporal, a obesidade, a alimentação desequilibrada. Então, são fatores que também contribuem para a saúde vascular, não é? Eu queria agora falar sobre as complicações possíveis das varizes, porque a gente tem quadros mais sérios, né? Quando as varizes, comprometimento da circulação chega a provocar uma trombose, uma flebite, algo mais grave para o paciente, doutor. Sim, como toda doença crônica hereditária familiar, quanto mais tempo de evolução essa doença tem e quanto menos adequadamente essa doença foi tratada ao longo da vida do paciente, mais chances de complicações. Quanto mais acumula varizes, mais acumula sangue. Quanto mais acumula sangue, mais chance de pigmentar a pele com manchas escuras, porque o sangue tem a hemosiderina, que é o ferro, e aquele sangue represado, ele provoca o escurecimento da pele, especialmente a pele mais distal na região do pé e do tornozelo. Essa pigmentação, que é a dermatite, ela pode evoluir para úlceras, né, ferimentos. Pode haver um processo também de inflamação da parede das veias, que é o que a gente chama de flebite. E esses processos que traduzem uma evolução significativa da doença também podem provocar quadros mais graves, como a trombose. A trombose, que seria o entupimento, a obstrução do vaso, ela tanto pode atuar como causa, como também como consequência da doença venosa. Existem pacientes que desenvolvem varizes a partir de uma trombose, porque muitas vezes a trombose ela não tem uma relação direta com a doença venosa, com a doença do vaso, e sim com uma doença hematológica, uma doença do sangue. Algumas pessoas nascem com alterações na cascata de coagulação sanguínea e desenvolvem trombose. E uma vez que há aquela trombose, uma vez que há aquele entupimento das veias, aquilo pode evoluir para varizes como consequência. No caso das varizes que não são tratadas ao longo do tempo, no caso da doença venosa que não é tratada ao longo do tempo, e o paciente se permite uma retenção venosa muito significativa, a trombose também pode ser uma complicação. É isso, gente. Uma conversa muito esclarecedora e importante que você acompanhou com a gente aqui no Minha Saúde. Eu queria agradecer ao Dr. Jordano Matos, que é médico angiologista cooperado no Unimed Teresina, por aceitar o nosso convite e trazer tanta informação. Sempre um prazer. Muito obrigada. E para você que acompanhou o nosso episódio aqui no YouTube, muito obrigada pela audiência. Tem muito conteúdo por aqui para você curtir, compartilhar também com quem precisa saber dessas informações tão importantes. A gente se encontra no próximo episódio aqui no nosso canal da Unimed Teresina, Unimed Teresina Oficial no YouTube. Até lá. Tchau.